Sim. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia. Eu vou fazer uma pequena introdução e depois eu vou comentar os tópicos aqui deste primeiro momento do segundo dia do ensino, tá certo? Primeiro, o que é o caminho de cura interior dentro do És Precioso, né? O que é e o que não é. Primeiro, é um caminho que Deus realiza. Não é um caminho aonde eu ou qualquer outro pregador ou quem está servindo vai realizar, ou vocês mesmos, né? A gente apenas vai tentar tirar os obstáculos. E até com isso a gente conta com a graça de Deus, né? Então, o grande autor de tudo é sempre Deus, dessa cura interior. A outra coisa que a gente deve estar atento é que a cura interior, ela não é um processo de vitimização, aonde eu vou visitar minha história, ou deixar que Deus visite minha história e vou ficar com pena de mim mesmo, né? Isso é um erro de entendimento, porque a gente pode acabar ao entender cura interior como um processo de olhar para a nossa história e, e achar que os processos de feridas que nós temos, que feriram a nossa imagem, a nossa autoimagem, são desculpas para que nós possamos continuar no pecado, né? Então é uma visão errada que a gente vai ao longo desse retiro e da nossa vida, deixando que Deus quebre essa compreensão equivocada. Terceiro ponto, não é um tratamento psicológico, né? Porque aqui não é uma abordagem psicológica, embora a gente possa dizer, vez ou outra, algum conceito de psicologia, mas não é uma abordagem psicológica, certo? É uma abordagem onde nós suplicamos a intervenção do céu sobre a nossa vida. Uma outra coisa é que é o primeiro passo para a cura interior, porque é o primeiro curso do caminho Ordo Amoris, ou seja, cura através do amor. Não é a cura na porrada, né? Não é a cura à força, não é a cura psicológica, mas é a cura pelo amor. E esse amor é uma pessoa. São João fala, Deus é amor. Então esse amor que vai nos curar é o próprio Deus, que agindo em nós, visitando a nossa história, Ele que é o Senhor do tempo vai nos curando, certo? Então, quando a gente fala de cura da nossa autoimagem, algumas coisas que a gente tem que saber. Primeiro, ao longo da nossa vida nós vamos sendo formados na nossa personalidade. Desde a nossa concepção, quando o pai e a nossa mãe têm o ato íntimo conjugal, seja um ato de amor ou um ato egoísta, independente disso, aquele ato que vai ter a nossa concepção, né, naquele momento, aonde nós somos gerados e Deus nos dá naquele exato momento a nossa alma, aquele exato momento já pode vir muitas feridas ou não. Imagina alguém que foi gerado em um momento de abuso, né? Aquele ato pode vir acarretado já de coisas traumáticas, né? Ou, ou vários outros contextos bem abusivos. Imagina alguém que em um relacionamento ela nasce, é o primeiro filho, mas de um pai que não a deseja, mas o pai é um alcoólatra, a mãe é um alcoólatra também e tal, mas acontece e ela não é desejada por nenhum dos dois, né? Então aqueles traumas já vão se, aos poucos, podem se estar instalando na imagem da pessoa, na autoimagem, já desde o momento da
fecundação, da gestação, e vai, de alguma forma, ferindo a imagem da pessoa. Isso a pessoa ainda no ventre da mãe. Isso pode acontecer. E na primeira infância, né, do 0 aos 7 anos, na segunda infância, pode ir acontecendo muitas coisas boas e ruins que vão formando a personalidade de qualquer pessoa. Tem aquele lá que é muito aconchegante, né? Onde todo mundo gosta de beijar, de dar presente, de cheirar, de abraçar, de fazer festa, de ouvir. Tem lares que são assim. Tem as famílias beijoqueiras, né? Compreensivas, que brigam, mas depois todo mundo está se perdoando, todo mundo está ali se compreendendo. Às vezes as pessoas são briguentas, mas no instante se perdoam, são compreensivas. Se escutar alguém falando mal do familiar, já vai lá e defende. É uma família que às vezes é barraqueira, mas se ama, né? Uns aos outros e se defende, né? Então são pessoas amáveis, né? E, e a mãe beija o filho, abraça, e conversa, escuta, e é presente, e o pai também. E às vezes a pessoa se cria naquele lar de pais muito presentes, pais ordenados, católicos, ou às vezes evangélicos, ou outra expressão, que dão um grande carinho, um grande amor, uma grande presença, sabem educar, sabem dar limites, sabem corrigir, sabem fazer cada coisa no devido lugar. Vai formando, de certa forma, uma personalidade razoavelmente ordenada, sim ou não? Um lar razoavelmente ordenado, a pessoa, se ela não tiver outros traumas extra-família, na escola, ou com colegas, ou tenha nascido com algum problema patológico, ou algum trauma extra, ou alguma influência espiritual do tipo, é normal que a personalidade dela seja mais firme, porque ela recebeu toda uma formação que ajudou. Mas no geral é assim, ou no geral é o contrário? Mas também, às vezes, tem tudo isso, mas existe, quando a pessoa vai tendo a personalidade sendo formada, existe a nossa má compreensão, porque como nós já nascemos com o pecado original, e já somos concebidos com o pecado original, às vezes a gente vai compreendendo mal as coisas. Por exemplo, pais que dão amor, mas às vezes eles são um pouco ausentes porque trabalham muito. Não é porque eles são maus. São legais, simpáticos, ordenados, mas têm uma vida muito corrida. Às vezes, a criança, sem ela querer, ela faz uma leitura que os pais abandonaram. Às vezes ela se acorda, cadê o pai, cadê a mãe, né? Aí, às vezes, tem um empregado, mas ela saiu e foi fazer compra no mercantil. Uma criança pequena, qual é a leitura que ela faz? Às vezes, que ela foi o quê? Abandonada. E dependendo da intensidade que isso acontece durante a vida dela, vai criando muito a sensação que ela foi abandonada pelos pais, que ela foi desvalorizada. Não é que ela fez um raciocínio disso, mas afetivamente dentro dela vai criando isso. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sentimento de rejeição, sentimento de abandono, alguns sentimentos de desvalorização, que depois ela vai buscar talvez compensações. É óbvio que cada um vai ter uma reação diferente. Às vezes pode acontecer isso numa família e dentro da mesma casa, uma menina tem uma reação e o irmãozinho tem outra. Às vezes são gêmeos. E um fica super traumatizado e o outro fica super bem com isso. Porque cada pessoa é única. Por isso, quando a gente fala de cura interior, de formação de personalidade, de traumas, a gente não pode falar de coisa determinista. Olha, se fizer isso, dá isso. Se não fizer isso, dá isso. Isso é o que? Determinismo. Isso não existe. Cada um tem uma história. E cada um pode ter resultados diferentes dessa história. Né? É bem diferente. Por exemplo, lá em casa tem coisas que, por exemplo, eu vejo que eu recebi muitos traumas e que meu irmão recebeu os traumas também, mas em mim foi muito mais intenso. E como eu sou mais velho, eu peguei uma carga bem mais pesada. Mas eu percebo também que ele era mais forte reativamente no organismo dele para
para não ser tão abalado, né? O meu temperamento ele é mais de receber os traumas. O temperamento também influencia muito. Alguém que é muito caladão, né? Que fica só na dele, sofrendo calado, né? Já outras pessoas são mais extrovertidos, conseguem botar para fora as coisas, né? Varia muito isso também. Então aqui é uma pequena introdução, certo? Sobre aquilo que vai muitas vezes machucando ao longo da nossa história e ferindo a nossa personalidade e a nossa imagem que nós vamos tendo de nós mesmos, tipo a imagem de pessoas fracassadas, de pessoas incapazes, de pessoas, às vezes nós somos pessoas inseguras, pessoas que acham que nunca vão conseguir ter sucesso na vida, ou às vezes até aquele complexo de superioridade, que não é de superioridade, ele é de fato um complexo de inferioridade, mas se dá. O complexo de inferioridade se dá de duas formas. Ou a pessoa se acha muito inferior, ou ela se mostra tão superior aos outros de forma agressiva, mas porque ela se acha inferior. Mas a forma dela se proteger da inferioridade dela é sendo agressiva, entenderam? Mas é duas formas dela mostrar que ela se acha inferior. Tudo isso é o quê? Uma ferida na imagem que a pessoa tem dela mesma. É uma imagem distorcida que ela tem dela mesma e de Deus. Ou seja, ela olha para o espelho da vida dela e ela vê aquele espelho manchado da vida e se enxerga conforme aquele espelho. Então, o que é o caminho do ex-precioso? É olhar para Deus, que é o espelho sem mancha, e ver a nossa vida segundo Deus, e não segundo as nossas feridas, o que o nosso pai pensou, nossa mãe, nosso tio, segundo coisas boas ou más, por mais boas que sejam, a gente pode aproveitar, mas elas nunca vão dizer quem nós somos. Só Deus pode dizer quem nós somos. Eu falo a Santa Teresinha, eu sou o que Deus pensa de mim. Essa frase é muito mal entendida, né? E o que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus acha? Não é o que Deus acha, né? O que Deus pensa é o seguinte: em Deus não há diferença entre pensar, agir, fazer e ser. Quando Ele te criou para ser o quê? Diga comigo, santo. Então Deus pensa de você o quê? Santo. Deus vê em você santidade. Deus não vê outra coisa. Às vezes então Ele não vê minhas misérias, vê. E por isso que por isso que Ele investe toda a graça dele. É por isso que tem Jesus crucificado, que ressuscitou, derramou o sangue dele, porque ele viu tanto pecado, que ele derramou aquele sangue todinho para mim ser santo. E para você ser santo. Ele viu tanto o seu pecado e o meu, que o sangue dele foi derramado para você ser santo. Então o que é que ele pensa de você? Diga o seu nome. Agora diga uma palavra antes. Se você for mulher, diga santa. Se for homem, diga santo. É isso que Deus pensa de você. Só que quando a gente escuta isso, ou gera em nós um medo, com certa ironia, ou não, isso aí não pode, né? Ou uma certa vaidade, mas às vezes não gera uma confiança e uma gratidão. Não. É Deus que realiza. Quem faz de nós santos é Deus. E é esse o processo do ex-precioso. Nós começarmos a acreditar que Deus nos quer e nos fará santos. Amém? Entendido até aqui? Sim ou não? Aí nesses processos, muitas vezes dessas feridas, né? O que acontece muitas vezes? Ao longo da nossa história, às vezes a gente procura ser validado, né? Infelizmente, no mundo de hoje, a gente às vezes não é muito validado. Às vezes validado demais, às vezes validado de menos. O que é ser validado? Às vezes alguém, às vezes sofre até abuso sexual. Aí o pessoal faz o quê? Você devia ter evitado. Eu atendo no aconselhamento pessoas que foram vítimas de abuso sexual. Aí o que eu mais escuto das pessoas que foram abusadas é que os familiares dizem o quê? Que eles foram culpados. Às vezes não dizem com as palavras exatas, mas dizem com outras palavras. Isso é loucura. E uma incapacidade de sentir a dor do outro. Então, esquece isso aí.
Isso é um processo de invalidação. É um conceito de psicologia também, né? Mas, ao mesmo tempo, você também não pode transformar a pessoa numa eterna vítima, né? Coitadinha de você, você tem que odiar, você isso, você aquilo. Porque alguém que é uma eterna vítima, quando você torna alguém uma vítima das suas feridas, você transforma ela em um algoz para vitimizar os outros. Diga assim, quando você alimenta a vitimização em si mesmo, você vitimiza os outros. Geralmente esse é o processo. Quando a gente tem muita pena das nossas feridas, a gente se torna o grande mestre em ferir os outros. A gente se acha no direito de ferir os outros. Às vezes a gente não faz isso muito consciente, né? Eu já sofri muito, então agora é a minha vez. Então isso é uma imagem muito ferida que às vezes a gente tem e a gente começa a ter muita falsa liberdade em ferir os outros. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso mesmo. Agora vamos para alguns pontos aqui, para a gente trabalhar bem rapidinho essa nossa primeira considerações e meditação. Eu sou amado por Deus, não preciso de máscaras, porque Deus tem conhecimento e amor suficiente para acolher mesmo com a transparência de nossas faltas. Ou seja, diante de Deus não precisamos usar máscaras. Precisamos ser o quê? Sinceros. A sinceridade diante de Deus nos ajuda muito a sermos curados mais rápidos. Porque às vezes, quando a gente diz assim, eu tiro de letra isso aqui. Quando a gente não admite que tem feridas e muitas, a gente demora a ser curado. Às vezes até mesmo dentro da obra, né? Não ligo não. Eu estou aqui é por Deus. Não ligo para esse irmão não. Eu vou é por Jesus. Às vezes você está ferido com 30 irmãos da obra, com 40, né? Está ferido lá com muita gente e vai acumulando aquele lixo, né? Diz, eu estou aqui é por Jesus. Daqui a pouco você está ferido com a comunidade, a obra todinha, e você não consegue nem mais ver a comunidade, só Jesus. E daqui a pouco você só está com quem? Só com Jesus, e não quer nem mais ver a comunidade, nem a obra, nem pisa mais lá. Porque você não admite as feridas que tem com os irmãos. Falta o quê? Transparência com as suas dores. Porque você diz que aquilo que o irmão te faz não te ofende, não dói. A gente tem que admitir que dói. E admitindo diante de Deus, ele vai curar. Porque esse não admitir é uma síndrome de onipotência. Não. Eu sou maduro, né? Eu sou casca grossa. Eu entendo. É assim mesmo. E às vezes a gente vai ficando muito frágil. A gente aguenta 5, 10, 15, mas chega um tempo que a gente fica tão exausto que abandona o barco. Vocês estão entendendo até aqui? Sim? Então, transparência nos nossos limites e transparência diante de Deus. Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo sair desse pecado. Eu não consigo amar esse irmão. Eu não consigo vencer essa mágoa. Eu não consigo esquecer esse trauma. Ser transparente o máximo possível. Mas eu sei que tu consegues. Vem vencer em mim. Segundo ponto, eu sou perdoado. Deus não tem enganos a respeito da nossa inocência. E nos perdoa porque admitimos humildemente o nosso enfraquecimento. E aqui é interessante que Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, ele planejou a morte de um homem e planejou a morte desse homem porque ele adulterou com a esposa dele, né? E era chamado de que? O homem segundo o coração de Deus. Porque era um homem humilde, reconhecia suas podridões. Reconhecia suas misérias. Porque era um homem segundo o coração de Deus. Porque não se alegrava com seu pecado.
foi preciso alguém jogar o pecado dele na cara dele, né? Foi lá o profeta e disse, através de uma parábola, foi muito sábio, se tivesse dito na cara, talvez tivesse sido degolado, né? Mas foi bem sábio. Ele falou, quem é esse homem que fez isso? Quando ele contou a parábola lá, e és tu esse homem? Aí Davi começa a chorar o seu pecado e se arrepende. E vai lá pedir perdão dia e noite diante do Senhor, mas reconhece a sua miséria. Às vezes nós temos essa tentação. Eu me lembro de algumas vezes que eu mesmo já fui tentado a isso, muitas vezes, e às vezes a gente faz isso. E também de outros irmãos que a gente vai chamar, às vezes para pregar, fazendo coisa, e a pessoa fala assim, não vou pregar não, porque eu não me confessei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E às vezes eu mesmo, talvez, tomei muitas vezes essa postura, né? Não, eu só vou pregar se eu tiver santo e imaculado, né? Como se a pregação fosse ungida porque eu estou bom, porque eu estou preparado, porque eu estou capaz. E isso é uma grande armadilha. A gente deve estar sempre no estado de graça, lutar para estar na amizade com Deus. Mas quando a gente se torna, nesse caminho com Deus, um fariseu, é muito perigoso. A gente estando em estado de graça e começa a se achar, não, eu vou aconselhar alguém, eu vou na casa de alguém, e porque reza o texto, porque se confessa com frequência, porque comunga, aí se acha muito capaz de confrontar o diabo, a gente já se tornou um dos parceiros do diabo. Porque uma das armas do diabo mais poderosas é o quê? Diga comigo, orgulho. Então, uma das melhores formas de curar a nossa autoimagem é reconhecermos o nosso nada. Diga assim, Senhor, dai-me a graça de reconhecer o meu nada. Às vezes a gente... Por que a gente não consegue sair de certos pecados que a gente confessa 10.000 vezes? Porque a gente confia muito em nós e pouco em Deus. A gente confia muito, não, agora eu consigo, agora eu dou conta. Aí cai de novo. E às vezes a gente cai, como a Bíblia fala, um abismo puxa outro abismo, né? Às vezes a gente cai num pecado, às vezes até mortal. E cai de novo nele porque às vezes bem pertinho. Porque a gente fica tão frustrado com a nossa queda, que essa frustração faz a gente cair de novo. Vou dar um exemplo. Digamos que você foi, sei lá, brigou com o irmão do Shalom, aí ficou tão frustrado porque você foi irascível. Você, puxa vida, como é que eu fui irascível com meu irmão, bruto, ignorante? Só que, vocês perceberam o estilo aqui? Quem é o centro aqui? Eu. Logo eu, né? Você não teve aqui a percepção que é Deus que foi ferido, nem o irmão. E até mesmo você. Mas o grande problema não é a questão do pecado, mas assim, eu fiz isso. Né? Eu caí mais uma vez. E essa frustração de se espantar porque pecou leva você a pecar de novo. Porque você não está triste porque pecou e ofendeu a Deus. Está triste por se espantar porque se achava incapaz de cometer aquele pecado. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Às vezes a gente vai se confessar, a gente fica tão humilhado, mas a gente está humilhado não porque a gente não queria pecar. É porque a gente não queria reconhecer que é pecador. Deixa eu dizer isso novamente para o padre. Que vergonha. Aí se a gente pudesse, a gente mudava de padre toda semana, né? Contratava assim, pagava, né? Ou seja, e o que cura para nós, até a nossa autoimagem, é se a gente pudesse ter um confessor próprio. Porque aquele padre vai nos humilhar. Você está aqui de novo, né, filho? Ele não vai dizer não, claro, né? Pode ter padre meio sem discernimento que diga, né? Mas ele não pode, ele não deve, porque é confessar. Pecado confessado é pecado esquecido. Não existe mais aquele pecado. Então, se um padre tiver discernimento, ele não vai fazer isso, né? Ele pode te ajudar
no caminho de libertação. Ele vai dizer, de novo, se ele fizer, não é de novo, filho, já acabou, está esquecido. Se o padre for amigo seu, você diz, não, padre, não é de novo não, aquilo ali já passou, viu? Mais tarde você não vai brincar, você está arrependido, né? Mas enfim, esse processo de maturação nossa, humildade, né? Terceiro ponto, diga comigo, eu sou escolhido. Somos filhos adotivos. Escolhido pela livre bondade divina. Aí aqui entra um ponto que a gente pensa, poxa vida, eu sou filho adotivo. Mas filho adotivo é importante, é algo belíssimo. Mas ser filho biológico não seria melhor? Jesus, ele é filho por natureza, né? Ele é filho de Deus Pai, por natureza. Nós somos filhos adotivos, mas aqui tem algo interessante. A gente pode achar que o Pai do céu apenas decretou que nós somos filhos. Não. A graça que nós recebemos de adoção nos elevou, por graça, a participarmos da vida de Deus. Isso aqui é um mistério muito grande. Ou seja, por isso aqui é meio complicado, isso aqui precisaria de um... Aqui não era esse precioso, era um curso de FD, um curso série Philips, né? Por exemplo, por que nós comungamos a Eucaristia? Isso, para participar do mistério de Jesus, mas porque nós já participamos desse mistério, nós aumentamos esse mistério, né? Porque você é filho de Deus, é por isso que você pode comer da carne de Cristo. Alguém que não é batizado pode comungar? Por quê? Porque ele não é filho de Deus, ele é criatura. Você percebe o mistério grande que é? Só que a gente não se assusta com esse mistério. Então isso deveria ser algo muito profundo se a gente meditasse, meu Deus, eu sou batizado. O que é ser batizado? Só que o máximo que a gente faz é assim. A gente não pensa sobre o nosso batismo. Às vezes quando o pessoal vai dar reunião de batismo é aquela coisa mais chata do mundo, né? Tudo decorado. Às vezes lê só as coisas, ou dá muito sermão dando carona a gente. E você não sai reconhecendo que você é um só filho de Deus vale mais que o universo inteiro. Não é que a Terra. Um filho de Deus vale mais do que o universo, as galáxias inteiras. Um filho de Deus. Isso é um mistério. São João de Ávila fala assim, ó. Se houvesse um só pecador neste mundo, todo mundo fosse santo, mas tivesse uma pessoa que tivesse pecado, uma só. Jesus ficaria pregado na cruz, se preciso fosse, até o dia do juízo final para que essas pessoas fossem salvas. Ele estava exagerando? Não. Ele estava falando realmente. Se fosse preciso, Jesus ficaria até o dia do juízo final, pregado na cruz, para salvar um único pecador. Gente, isso aqui não é exagero, isso aqui é amor de Deus. Aí quando você entende que a sua imagem é isso, você não vai estar se comparando no trabalho. Fulano ganha mais do que eu, fulano tem um carro melhor, fulano passou a perna em mim, fulano isso, fulano aquilo. Aí os ciúmes no casamento não fica... ele cai por terra, né? Os adultérios, eles vão cair por terra porque você não vai ficar olhando para a mulher que tem 25, essa mulher tem 43 e está mais gordinha, tem mais rugas. Não, porque você vai ver, puxa vida, essa minha esposa tem 43, mas é escolhida por Deus para ir comigo para o céu. Como é que eu posso deixar uma criatura linda dessa, filha de Deus, eleita? Eu não posso deixar ela de jeito nenhum. O problema é que a gente não considera esses mistérios, né? Se nós meditássemos mais, o nosso coração ele queimava de amor a Deus e a gente se olharia mais no espelho e dizia assim, meu Deus, obrigado porque eu sou lindo, né? A gente não faria nem o Wes Precioso, faria assim, eu até brinco, quando eu faria o Wes horroroso, né? De tão lindo que a gente se achava, né? Diante de Deus.
Brincadeiras à parte, vamos para o quarto ponto para a gente terminar aqui, né? Eu sou apreciado, eu sou bem particular de Deus. Um bem precioso, acolhido, definido e sustentado. Eu lembro aqui do episódio de de José do Egito, aonde ele ele olha para os irmãos dele, quando tem todo aquele, não sei se você conhece a história do José do Egito, quem conhece a história do José do Egito aqui, levanta a mão. E os irmãos dele chegam, que entregaram ele, fizeram tudo de presepada, né? E ele vê os irmãos dele ali, e ele se emociona, ele sai para chorar. Por que ele sai para chorar? Com raiva dos irmãos? Com mágoa? Deus me escolheu para amar esses meus irmãos e salvá-los da fome, da morte e de tudo. Obrigado, Senhor, porque Tu me amou e os guardou para que eu pudesse também os salvar. Ou seja, José compreendeu que tudo o que ele passou, né, a providência de Deus conduziu aquele homem por tanta humilhação. Esse homem tinha uma imagem curada, pense. Tentem depois rezar com a história de José do Egito, isso aqui é algo tremendo, principalmente com essa cena. E às vezes a gente passa por cada coisa da nossa vida que a gente precisaria rezar melhor, né? Por cada sofrimento. Último ponto. As falsas motivações para a nossa conversão. O medo de ir para o inferno. Pagar a conversão. Pagar com a conversão para a própria salvação. O que é isso que está sendo dito para nós? Eu vou ser bonzinho, vou fazer um bocado de coisa legal e assim eu vou para o céu. Tem uma monja, né? Isso fala no livro A Verdadeira Esposa de Cristo, Santo Afonso. Ela ia passando, aí ela ia passando todo dia ela passava com um balde de água e uma tocha de fogo. Aí perguntava, você vai para onde, irmã? Era uma mística, né? Aí ela falou assim, eu estou indo pro céu. Eu vou incendiar o céu com fogo e apagar o fogo do inferno com essa água. Para que ninguém deseje ir para o céu por causa das delícias e nem tema o inferno por causa do fogo, mas deseja Deus por causa de Deus. Forte, né? Vocês entenderam o que ela disse? E querem ser pela alegria, não por Deus. Santa Teresinha, na sua grande santidade, inocência, ela falava assim, Senhor, se o meu desejo pelo céu for somente, o meu desejo por ti for somente o céu, não quero mais o céu, quero somente a ti. Isso aqui é algo para nós incompreensível. Que esses grandes santos intercedam por nós, né? Possam nos dar a graça da maturidade. Santa Teresinha, na noite de Natal, quando viu seu pai falar, essa menina dá muito trabalho, tomara que ela cresça, né? Aí foi uma lapada em Santa Teresinha que dizia que ela era tão chorona que chorava, tanto que às vezes chorava por ter chorado, né? E naquele dia que ela recebeu aquela pancada do pai dela reclamar, porque ela toda vez tinha que desembrulhar os presentes, ver o que tinha para ela ali na noite de Natal, fala, tomara que essa menina cresça, ainda bem que é a última noite, né? E ela escuta aquilo, e a irmã dela, ixi, vai ser um escândalo, né? E ela sobe para lá, penteia os cabelos, e ela diz que a partir dali, ela deu passos de gigantes, porque recebeu uma graça de Natal. Qual é a graça de Natal? A graça da maturidade espiritual, a cura da
imagem. Eu sou o que Deus pensa de mim. Amém?